Graça e paz a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, meu amigo, e a você, minha amiga. Eu sou o pastor Ismael Benigno e eu quero levar aos vossos corações uma palavra onde eu vou estar lendo alguns versículos dentro de um contexto da paz que vem de Deus, e é sobre esta paz que a Bíblia vai nos instruir. O tema dessa breve ministração é a carne, o ego do ser humano, o espírito que é paz. A carne, o ego do ser humano, o espírito que é paz. Nós vamos entender que, baseado na palavra de Deus, a carne, ela vai viver sempre perturbada, em conflito, mas porém o espírito, ele grita por paz. Ele quer a ligação com as coisas espirituais. E a carne, ela sempre vai desejar as coisas do mundo físico, as coisas materiais. Porém, o espírito quer paz. E eu vou estar introduzindo essa breve ministração no Salmo 29, versículo 11. A palavra de Deus fala assim: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. O Senhor, a parte B deste versículo, Salmo 29, versículo 11, diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Sabemos que o mundo que nós vivemos, o qual a Bíblia diz que jaz no maligno, as pessoas estão vivendo seus conflitos interiores, vivendo perturbada, porque elas veem só o mundo físico. A maioria deseja as coisas do mundo físico e esquece que o ser humano em si é composto, ou seja, foi criado corpo, alma e espírito. Ou seja, nós somos tricotômicos, vem de tricotomia, corpo, alma e espírito. Ou seja, o corpo, ele está sempre ligado no mundo físico, nos desejos do mundo físico, a elevação para o ego. Porém, o espírito, ele precisa de paz. A alma precisa de paz. Este corpo, ele vai tombar. Um dia ele vai tombar, vai para a sepultura, mas a alma, ela tem uma vida eterna. E para que essa alma tenha uma vida eterna, esse espírito precisa viver em paz. Aqui, precisa ter paz aqui, para que a alma tenha uma vida eterna de paz com o Senhor, o nosso Deus.
E esse versículo, na parte B, ele diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então você que é povo de Deus, se você está vivendo perturbada, muitos conflitos, há necessidade de você buscar esta paz, porque você só vai dar a paz se você tiver a paz. Saudamos nossos irmãos com a paz. Que seja a paz do Senhor, que seja graça e paz, que seja só a paz. Mas isso não pode ser só com os meus lábios. Nós precisamos desta paz para transmitir esta paz, que seja para as pessoas que estão em nossa volta, que sejam as pessoas da nossa comunidade evangélica, da igreja, ou que sejam as pessoas que estão no mundo. O mundo precisa de paz. Mas sabemos que o mundo está vivendo um verdadeiro conflito de incerteza, e tantos outros. E como eu falei, eu quero ler alguns versículos. Esse da parte B já diz que o Senhor abençoará o seu povo com paz. Veja, o seu povo com paz. Para você ter paz e receber essa bênção de Deus de paz, você precisa ser povo de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. A Bíblia, ela vai nos ensinar sobre a paz. No capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Veja a parte A deste versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, veja a paz de Deus para o qual fostes chamados em um corpo. Fomos chamados. Nós fomos chamados em um corpo, mas sobretudo para viver a paz de Deus. Não para vivermos perturbados, irritados. Você sabe que quando você se depara com uma pessoa irritada, a irritação vem disso, da ausência da paz. Tem muitas pessoas assim, irritadas. Qualquer coisa já sabe, já estoura, já trata a pessoa mal. Ou seja, uma pessoa dessa, com essas atitudes. Por que essas atitudes? Porque é a ausência da paz de Deus, da paz no espírito, da serenidade. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, ou seja, nós vamos ter muitas aflições, muitos problemas, mas tudo isso está relacionado ao mundo físico. Mas quem está em Cristo, quem está com a sua vida espiritual ativa, ligada, conectada, aliançada em Cristo, mesmo vivendo neste mundo perturbado, nesse mundo de conflitos, a pessoa vai ter a paz. Romanos capítulo 8. Vamos ler no versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7.
Diz assim a palavra do Senhor: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos, capítulo 8, vou ler o primeiro versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando eu falo da carne, eu falo do ego do ser humano. Do ego do ser humano. O versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que coisa linda. A inclinação da carne é morte. Quem vive perturbado, irritado, irritada, cheio de conflitos, está vivendo uma morte espiritual e, sobretudo, também a morte física, porque o coração não suporta. A pessoa que vive irritada, ela não vai ter uma vida longa igual aquela pessoa que está na paz. Então o versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, se você tem um Espírito ali cheio da paz de Deus, você está caminhando para ter uma vida cheia de paz. E essa vida cheia de paz, ela não só vai ser aqui, nesse período da sua vida aqui na terra, mas quando você tombar a sepultura, você terá uma vida eterna de paz com Deus. Isso é maravilhoso nós entendermos. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se sente, que está ouvindo essa palavra vinda de Deus aos vossos corações, e você se sente uma pessoa que vive irritada, perturbada, você já está vendo que você está precisando de Deus, precisando da bênção da paz sobre a sua vida, como li no primeiro versículo, Salmo 29, versículo 11, que Deus abençoará o seu povo com paz. Talvez você está frequentando uma igreja evangélica, mas se você ainda vive irritada, perturbada, isso é ausência de Deus. Só o frequentar, só o congregar não é o suficiente. Você precisa buscar e vencer, sobretudo, essa inquietação, essa perturbação, e buscar se encher de paz. E tudo isso você só vai alcançar se você cair em si e falar: não, isso está errado em mim. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo, mas isso está errado em mim. Então, se você cair em si, você vai buscar, dizer: Deus, me ajuda, me enche com a tua paz, me abençoa com a tua paz. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A Bíblia diz assim: o próprio Jesus, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não vos lá dou como o mundo dá, porque o mundo sauda uma paz, mas na verdade eles vivem em conflito. E quando eu falo mundo, estou me referindo à maioria das pessoas que vivem irritada, perturbada. Você até pergunta, diz: está tudo bem? A pessoa diz: está tudo bem. Só que dentro da pessoa, a pessoa está vivendo uma guerra, um conflito.
Então, Jesus ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, essa paz de Jesus que ele deixou para nós, que nós precisamos viver, que nós precisamos ter e transmitir para as pessoas. Filipenses capítulo 4, estou sendo preciso para que o áudio não seja tão longo, a mensagem não seja tão longa, a meditação não seja tão longa. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos ver o que é que a palavra vai nos falar sobre paz. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aí o versículo 7 diz: e a paz de Deus, vou repetir mais uma vez, e a paz de Deus, mais uma vez, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este versículo, ele faz toda uma conclusão nesta ministração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que aqui significa, pastor Ismael? Isso significa que quando eu estou em Cristo Jesus, o meu entendimento e o meu coração vive e permanece em paz a toda e qualquer circunstância, porque no versículo 6 nós lemos: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Quem está em paz é grato a Deus por tudo. A pessoa é uma pessoa agradecida. É aquela pessoa que você olha e diz: nada abala, nada tira a paz desta pessoa. Nada. Quando olho, só vejo ela rindo, só vejo ela com um semblante bonito. Eu vejo que essa pessoa, talvez ela não tenha nem uma vida regalada, mas só de olhar para ela já me transmite paz, porque a pessoa não vive com os olhos como a pessoa que está na carne vive. A pessoa é uma pessoa espiritual. Os olhos dela estão elevados aos céus, ao reino de Deus, às coisas celestiais. Ou seja, as coisas daqui não perturbam essa pessoa, não deixam ela irritada. E assim, meu irmão, minha irmã, que eu e você devemos viver na paz de Deus, como introduzi o Salmo 29, versículo 11, que Deus nos abençoa com a paz. Então, o povo de Deus é abençoado com a paz. Então, nós precisamos viver essa paz e transmitir esta paz, não só da boca para fora, como eu falei, a paz do Senhor, meu irmão, ou graça e paz, ou a paz de Deus, da boca para fora. Mas essa paz precisa estar em nós para ser transmitida a essas pessoas que precisam, que carecem da paz. Concluindo essa ministração, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus, ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. Ou seja, já fechou. Em mim tem a paz. Ou seja, quem tem Jesus precisa viver essa paz. Precisa se manter na paz. Concluindo essa ministração, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se acalme. Se acalme. Essa perturbação não vai resolver o teu problema. Só vai te deixar mais irritado, mais nervoso, mais nervosa, perturbado, perturbada. Não vai resolver. Se acalme, respire fundo, mude rota, se policie nos seus comportamentos, porque uma pessoa irritada, perturbada e perturbada, além dela não viver bem, ela vai causar um dano às pessoas que estão em sua volta. Vai tirar a paz das pessoas, vai irritar as demais pessoas, vai perturbar as demais pessoas. É como uma doença contagiosa. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, mude de rota. Olhe para dentro de si. Usando as palavras do apóstolo Paulo, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se examine-se. Se você se vê uma pessoa irritada, perturbada, se a ausência de Deus é a ausência da paz de Deus. Em nome de Jesus, mude de rota, mude os seus pensamentos, trabalhe para mudar os seus sentimentos, suas emoções, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês com a paz que excede todo o meu e o seu entendimento, no nome de Jesus. Beijo, fique na paz.